Hoje queria conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que eu andei pensando essa semana e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Alguns sentimentos que andaram povoando os meus pensamentos, algumas percepções nessa revisão dos atendimentos e dos encontros que eu tive com os meus pacientes ao longo da semana. E tenho dado o saldo de alguma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Alguns mitos, algumas situações que a gente cria como defesa e proteção das relações. Eu acho que esse é o ponto, né? De como é que a gente protege as relações. Geralmente, quando uma situação conflitua, quando uma situação se torna difícil, no começo da relação, quando a relação está começando, é muito hábito a gente pontuar as coisas que nos incomodam, tentar arrumar, até porque a gente não conhece muito bem a pessoa com a qual a gente está se envolvendo. Então, alguns territórios são delimitados e no começo da relação essa postura é muito comum, da gente ir para o embate ou para o confronto ou para a conversa e tentar arrumar e se posicionar em relação à situação. Com o andar da relação, a gente meio que acaba cansando ou fazendo algumas leituras do tipo: se eu for trazer esse tema à tona, nós vamos acabar brigando. É melhor eu deixar isso quieto. Ou, muitas vezes, esse assunto me mobiliza e me incomoda tanto que quando eu vou abordar o tema, eu já vou com raiva, eu já vou pressionado por uma série de coisas que tem me incomodado. Então eu vou para o embate, eu vou cheio de energia, uma energia excessiva, agressiva, e o confronto é inevitável. Então, entre esse confronto, que muitas vezes é muito potente, é muito forte, e ficar calado, a gente acaba escolhendo uma das posições. Uma das coisas que a gente não percebe, que um fator desestimulador, bastante desagregador, ou talvez o maior fator desagregador, é a indiferença. É eu começar por conveniência, por comodismo, por falta de interesse mesmo, e deixando de lado as coisas que incomodam, ou até num sentimento positivo e bom de manter a relação funcionando adequadamente, eu me recolher, me silenciar e deixar as coisas como estão. Só que um belo dia, por tanto não dizer, um belo dia a gente se pega se dando conta que o sentimento morreu junto com o silêncio. A gente se afastou, a gente se perdeu. A gente perdeu a conexão com a pessoa que a gente ama, ou que a gente um dia amou. E isso não acontece só nas relações, isso acontece na nossa vida, com nossos filhos, com as pessoas que a gente gosta. Geralmente a gente se situa nesses dois polos, silencia ou briga. Por que isso aconteceu? Por que a gente deixou as coisas ficarem desse jeito? Porque talvez a gente esteja muito demandado hoje em dia. O mundo exige de nós um equilíbrio muito grande, uma presença muito forte de equilíbrio e saúde mental para poder dar conta de todas as coisas que acontecem no dia a dia. E eu, por cansaço, por falta de energia, acabo deixando as coisas soltas para que elas se acomodem sozinhas. O mais importante é que a gente perdeu o hábito civilizado de conversar. Aquela coisa de sentar por horas,
de ficar falando do que se sente, de como se percebe. Aquela coisa que a gente fazia um dia, não se faz mais. A gente tem assuntos, vários assuntos com as pessoas, mas a gente não mostra que sente, a gente não mostra que se importa, a gente não diz o que nos dói, a gente não fala das nossas dores. Na cabeça da outra pessoa que convive com a gente, esse não dizer nosso quer dizer o seguinte: tanto faz. Ela está me dizendo que tanto faz. E eu talvez também esteja pensando a mesma coisa. Tanto faz. Então, esse tanto faz é que permeia as nossas relações hoje. E às vezes não é tanto faz. Às vezes eu estou sofrendo. E quando eu vou comunicar a minha dor, eu vou com muita raiva. E eu costumo dizer que a gente vai como uma Coca-Cola que ficou ao sol e que foi sacudida. E quando a gente tira a tampa, aquilo derrama tudo, suja tudo, esparrama por tudo. E não tem mais o que fazer. Não tem como devolver a Coca-Cola para dentro da garrafa, né? Aquilo brotou. Então, é isso que eu tenho percebido que a gente tem feito. Se mostrado indiferente. Numa tentativa que eu acho que é de proteger a relação, de tentar salvar a relação, de salvar a convivência, fazendo que a outra pessoa não se aborreça ou eu não me aborreça com a pessoa. E não esqueço e não me percebo que cada vez que eu me distancio do meu sentimento, cada vez que eu não comunico o outro como ele faz eu me sentir, nós nos estamos nos perdendo. Eu, quando atendo casais e eles chegam no consultório e dizem para mim assim: nossa, a gente nunca discute, a gente nunca briga, muito raramente a gente briga. Eu costumo ficar com uma pulga atrás da orelha pensando, aí tem problema. Porque dificilmente um ser humano concorda com o outro em tudo. A gente tem as discordâncias naturais do fato de ser diferente. E que aprimorar, arrumar essas diferenças, às vezes precisa do embate forte, de posicionamento forte. Então, quando um casal se coloca nesse lugar de a gente já não briga mais, a gente já discute mais, ou eu não falo mais com meu filho, eu não digo mais isso para ele, eu não entro mais no quarto dele, eu evito ficar perto dele, significa que eu estou me importando menos e que a relação está se encaminhando para um distanciamento irreversível. Uma pena. Acho que a gente precisa voltar a treinar isso em casa, em família, com os filhos. Reaprender a conversar. Todos nós precisamos reaprender a conversar. Esquecer da história de que o silêncio é conveniente e que ele nos coloca no lugar de conforto. Não traz. É dessa conversa, é desse posicionamento de dizer, é porque eu me importo, é porque eu te amo que eu estou brigando por nós, é que vai salvar uma relação. Gostaria de compartilhar isso com vocês, porque eu vejo as pessoas se desencontrando, os filhos se desencontrando dos pais, os pais se desencontrando dos filhos, os casamentos terminando, exatamente porque a gente desaprendeu de dizer ao outro o que a gente sente e que a gente se importa. Queria dividir isso com vocês. Beijinho para todos e até o próximo encontro nosso.